Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para te ajudar a responder o nosso terceiro bloco, na verdade, né? Tá bom? Vamos lá? Esse bloco do terceiro ano, ele é do dia 1º de abril, 1º do 4, até o dia 30. Ele é válido por 30 dias, tá bom? Vamos começar? Aqui você vai escrever o nome da sua escola, Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, seu nome, a série terceiro ano, turma é turno vespertino, tá bom? Olha só, nós vamos começar com o bloco de português. Eu vou dividir em 2 blocos porque eles são muitas questões agora, tá? Número 1, que legal! Questão 1. Lembra da minha setinha aqui, ó? Tá vendo no meu rostinho? Preste muita atenção nela, tá? Vamos iniciar o nosso terceiro bloco de estudo. Observe com atenção a capa do livro da história que você irá ler logo em seguida. Aqui eu tenho a capa de um livro. Você já viu um livro, né? Então, a capa de um livro, ela tem algumas informações. Vamos saber quais são essas informações? Nesse primeiro quadradinho está escrito título. É o nome dado ao livro, texto ou filme. Olha aqui a setinha. Qual é o título, o nome dessa história? O Sanduíche da Maricota. O outro quadradinho está dizendo assim: autor é aquele que escreve o texto. Olha a setinha, quem escreveu essa história foi o Avelino Guedes. E agora aqui desse ladinho, essa informação é da editora. É a empresa que cuida da impressão. Transforma o texto escrito em livro e o põe ao alcance do público leitor. Olha aqui a editora Moderna, quem fez a impressão da história. Então, olha bem aqui para essas informações dessa história, O Sanduíche da Maricota. Agora vamos responder essas perguntinhas, tá bom? Responda as questões abaixo de acordo com a capa do livro que você observou. Letrinha A. Qual é o título do livro? Letrinha B. Quem é o autor do livro? Letra C. Qual é a editora? E letrinha D. Na sua opinião, quem é Maricota? Questão 2. Agora aqui tem a história. Olha aqui, do sanduíche da Maricota. Você vai precisar da ajuda de alguém da sua família, tá bom? Para ler essa história com você. Essa história, se a gente olhar aqui para nossa capa, a gente vai saber que tem uma galinha e um sanduíche, não é verdade? Vamos ver agora sobre o sanduíche da Maricota? Só que o sanduíche da Maricota é um tipo de história. E olha aqui, ó, um tipo de texto. Ela é um conto. É um tipo de gênero textual, um tipo de texto, tá bom? O conto aqui diz que é uma narrativa literária, ela é curta, é uma historinha pequena, mas que tem começo, meio e fim. No conto, na história do conto, tem sempre o narrador, ele participa ou conta a história. Tem os personagens que também participam da história e tem também o espaço onde acontece a história, o tempo onde acontece a história. E isso são características do conto, tá bom? Você deve lembrar aí dos contos de fadas, aquelas histórias que a gente já conhece, tá bom? Então vamos agora para as próximas perguntinhas. O texto O Sanduíche da Maricota, de Avelino Guedes, você vai marcar a resposta correta. É um poema? É um anúncio? Uma cantiga ou um conto? Eita, essa ficou fácil. Você vai pintar a bolinha certa ou fazer um X. Questão 3. Leia novamente a história de Avelino Guedes, depois faça uma lista de todos os ingredientes que aparecem no sanduíche da Maricota. Questão 4. Complete o quadro de acordo com o que se pede. Nesse quadro, eu tenho aqui nessa primeira coluna o personagem da história. Lá na história do sanduíche da Maricota tem alguns personagens.
Então, temos aqui vários animais que participam daquela história. Aqui na frente, você vai escrever o nome dele. No próximo quadradinho, a primeira letra. Depois, a última letra. Depois, quantas letras tem essa palavra e quantas sílabas, tá bom? Você vai fazer isso com o nome de todos esses animais aqui, que são os personagens da história O Sanduíche da Maricota, tá bom? Bem simples. Agora, a questão 5, bem simples também. Reescreva as frases substituindo as figuras pelos seus respectivos nomes. Letrinha A. Você vai copiar essa frase que está aqui em cima, nessa linha. No lugar da figura, você coloca o nome do desenho. A galinha Maricota preparou um sanduíche. Não esqueça do ponto, tá? Na letrinha B, você vai fazer do mesmo jeito, copiar a frase aqui embaixo. Número 6. Dona Maricota fez o seu sanduíche utilizando pão, milho, quirera e ovo. Agora escreva o que você gostaria que tivesse no seu sanduíche. O que você gostaria que tivesse no seu sanduíche se você fosse preparar um sanduíche? Escreve aqui nessas linhas, tá bom? Questão 7. Encontre os nomes dos animais do texto O Sanduíche da Maricota no caça-palavras. Olha a maricota aqui em cima do caça-palavras. Olá, amiguinhos! Vamos brincar de caça-palavras? Então, aqui nesse caça-palavras tem o nome de todos aqueles personagens. Você vai procurar e circular. Vou encontrar uma aqui para você, tá bom? Para ficar mais fácil. Só um minutinho. Olha. Aqui, ó, já encontrei um bem no comecinho aqui, ó. Ó, Ai, meu Deus, eu tô pegando até o de baixo. Gato! Ficou fácil, não ficou? Você vai procurar o nome de todos, tá bom? Vamos continuar? Questão 8. No texto da história da Dona Maricota, aparecem vários sinais gráficos, que são chamados de sinais de pontuação. Vamos rever alguns? Olha só aqui os sinais de pontuação. Vou circular eles aqui, tá bom? Ó, eles estão aqui, ó. Os sinais de pontuação, tá bom? O primeiro sinal, olha aqui a minha setinha, o nome dele é ponto de exclamação. Ele indica admiração, surpresa, alegria, espanto. Você vai colocar o ponto de exclamação no final de uma frase, tá bom? O ponto final aqui, ó, que é só um pinguinho, só um pontinho também. O nome dele, desse pontinho aqui, é ponto final. Ele indica que a frase terminou. E esse último pontinho aqui, ó, ficou meio espremidinho com a minha linha vermelha, é o ponto de interrogação. Ele indica que está se fazendo uma pergunta na frase, tá bom? Não se esqueça, os sinais de pontuação, eles são usados nas frases, tá bom? Agora, nós vamos ler aqui para responder. Leia as frases abaixo e dê o que se pede. Letrinha A. O rato Aleixo questionou: banana, sardinha, mel, milho, osso, capim. Vocês esqueceram o queijo. Agora tem duas perguntinhas aqui. Nesse primeiro pontinho, a pergunta é: o ponto em destaque chama-se? Qual foi o ponto aqui que apareceu muitas vezes? Você vai colocar o nome dele aqui. E nessa frase, ele está fazendo uma, o rato Aleixo, ele está fazendo uma? Você vai responder aqui. Letrinha B. Quem quiser que faça o seu recheio preferido. Olha um ponto aqui. Primeira perguntinha que você vai responder. O ponto utilizado no final dessa frase chama-se... Qual é o nome desse pontinho? Nesta frase, ele indica o que é que esse ponto está dizendo para você. Para você responder essas perguntinhas, é só você vir aqui nesse quadradinho e ler sobre cada ponto, cada sinal de pontuação, tá bom? Beijos! Esse foi a primeira parte do bloco de português. Depois eu volto para terminar a próxima parte.